E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Você não vai acreditar no que rolou recentemente no mundo da bola? Zico, sim, o maior ídolo da história do Flamengo, soltou elogios públicos ao Vasco. Pois é, meus amigos. A nação rubro-negra até parou para coçar a cabeça e os vascaínos, claro, vibraram como se fosse gol em final de Libertadores. A declaração aconteceu em uma entrevista descontraída, mas foi o suficiente para causar um rebuliço daqueles. Nas redes sociais, ninguém esperava que justamente o Galinho de Quintino, tão identificado com o Flamengo, fosse soltar palavras tão generosas sobre o rival histórico. Mas Zico sempre foi diferente, sempre foi justo, verdadeiro e apaixonado pelo bom futebol, independentemente da camisa. E quando ele vê algo que merece ser valorizado, ele fala. E foi exatamente isso que ele fez com o Vasco da Gama. Segundo Zico, o Vasco está trilhando um caminho que merece respeito. Ele destacou o esforço do clube em se reestruturar, o projeto da SAF, a dedicação dos torcedores e principalmente a coragem da nova diretoria em encarar de frente os desafios. O Vasco é um gigante, não pode ficar onde ficou nos últimos anos, está voltando a se organizar e isso é muito bom para o futebol carioca, disse o eterno camisa 10 da Gávea. A fala foi recebida com surpresa e até aplausos por alguns vascaínos mais atentos. Afinal, não é todo dia que um ícone do rival reconhece publicamente o esforço e a recuperação do seu time. Para alguns, foi um gesto nobre. Para outros, pura estratégia de quem entende que um clássico só é bom quando os dois lados estão fortes. Mas a fala de Zico também causou desconforto. Alguns torcedores do Flamengo, mais inflamados, não gostaram do tom elogioso e foram às redes sociais criticar o Galinho. Como assim o Zico elogiando o Vasco? Que história é essa? Escreveram alguns perfis. Só que, verdade seja dita, a fala de Zico é muito mais profunda do que parece. Ele não está virando casaca? Longe disso. Está apenas reconhecendo que o futebol do Rio precisa dos seus 4 grandes em alto nível. E o Vasco, que passou por anos de sufoco, começa a mostrar sinais de que quer voltar ao protagonismo. Zico sabe que um clássico dos milhões com os dois times fortes é bom para todo mundo. É bom para a bilheteria, para a audiência, para o campeonato e principalmente para o espetáculo. E se ele com toda a sua história não puder dizer isso, quem mais poderia? E tem mais! Fontes próximas ao Galinho dizem que ele acompanha de perto o trabalho do Ramon Dias e da comissão técnica vascaína. Zico teria elogiado o estilo de jogo mais disciplinado e competitivo que o time apresentou nos últimos meses. Comentou, inclusive, sobre a boa fase de alguns jogadores revelados na base e sobre a coragem da diretoria em bancar reforços de impacto. O Vasco sempre teve tradição e bons jogadores. Está retomando isso e é importante, teria dito. E quando um cara como o Zico reconhece isso, o comentário ganha outro peso? Afinal, ele não costuma sair por aí distribuindo elogios vazios. E mesmo sendo uma lenda do Flamengo, já elogiou outros clubes quando viu algo promissor. O que chama atenção agora é o foco no Vasco, justo no momento em que o clube tenta se levantar. Será que isso pode significar uma reaproximação dos grandes nomes do futebol carioca em torno de um projeto mais coletivo? Há quem diga que sim, que Zico estaria mandando um recado. O futebol do Rio precisa estar unido para voltar ao topo e que o Vasco merece seu espaço nessa reconstrução. Nos bastidores, já rolam conversas de que ex-jogadores de outros clubes também estariam dispostos a colaborar com a retomada do futebol carioca. Nomes como Roberto Dinamite, em memória, Júnior e outros sempre defenderam esse espírito. E talvez, só talvez, esse elogio do Galinho ao Vasco seja mais do que uma simples fala. Pode ser um sinal, um gesto de grandeza de alguém que entende que, acima da rivalidade, existe o amor pelo futebol bem jogado, existe a responsabilidade com a história, com a torcida, com o espetáculo. Inclusive, já tem vascaíno sonhando com uma possível participação de Zico em algum evento institucional do clube. Calma, calma! Não estamos falando de nada oficial ainda, mas nos bastidores o papo corre solto. Imagina só,
Zico participando de um fórum sobre o futebol carioca, lado a lado com representantes do Vasco, Botafogo e Fluminense. Seria histórico. E, convenhamos, necessário. O futebol brasileiro precisa se reinventar e os clubes do Rio têm papel essencial nisso. O elogio do Galinho pode ser o primeiro passo para algo maior, mais colaborativo. Pode ser o início de uma nova fase em que as lendas do passado ajudem a construir um futuro mais sólido. E nesse contexto, o Vasco ganha mais que um elogio. Ganha respaldo, ganha respeito, ganha moral de quem entende tudo de bola. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! É claro que isso também mexe com a autoestima da torcida vascaína. O clube vinha de anos sofridos, com rebaixamentos, crises políticas, salários atrasados e um futuro nebuloso. Mas a SAF trouxe novos ares e o time começou a reagir. Ainda está longe do ideal, claro, mas Zico enxergou evolução. E isso vale ouro, porque no fundo o que o torcedor mais quer é esperança. Quer acreditar que dias melhores virão. E se o maior ídolo do rival reconhece o esforço, é porque alguma coisa está acontecendo, alguma coisa mudou. E essa mudança, mesmo que pequena, já é suficiente para reacender a paixão, a confiança e a garra que sempre marcaram a torcida cruz-maltina. O elogio do Zico não é só uma frase, é combustível para seguir em frente. Agora, a pergunta que não quer calar. Será que essa fala do Galinho vai inspirar outros ídolos do futebol brasileiro a se posicionarem também? Já pensou Romário, Bebeto, Edmundo? Todos reconhecendo o valor de uma retomada vascaína? Pode parecer sonho, mas não é impossível. O futebol é cheio de ciclos. E a história do Vasco é grande demais para ser ignorada. Zico sabe disso. Ele viveu essa história, enfrentou grandes times do Vasco, viu craques como Dinamite, Edmundo e Juninho brilhar. Ele sabe que o futebol carioca perde quando o Vasco está mal. E talvez, só talvez, esse elogio seja um convite para que mais gente reconheça isso, que mais gente se junte nesse movimento de reconstrução. E quem sabe até um dia os 4 grandes do Rio não se unam por um campeonato mais forte, mais justo e mais competitivo? Por enquanto tudo ainda é rumor, é bastidor, é burburinho. Mas o simples fato de Zico, o Galinho, ter dito o que disse, já é o suficiente para fazer barulho, o suficiente para colocar o Vasco de volta no debate. E isso por si só já mostra o poder das palavras quando vem de alguém com credibilidade. A torcida vascaína, que nunca abandonou o time, agora sente que não está sozinha, sente que aos poucos o respeito está voltando, que o medo está dando lugar à confiança e que o Vasco, esse gigante adormecido por tanto tempo, começa a despertar. Zico acendeu uma faísca. Agora cabe ao clube e à sua torcida transformar essa faísca em fogo, em paixão, em renascimento. O futebol agradece e a rivalidade, ela continua viva, mas com um tempero diferente, com respeito. E a gente vai seguir de olho, claro, porque se tem uma coisa que o torcedor brasileiro ama, é esse tipo de movimentação inesperada. Uma fala aqui, uma entrevista ali e pronto. Os rumores ganham vida. Zico falando bem do Vasco. Pode parecer pouco para alguns, mas quem conhece a história do futebol carioca sabe que isso é sim algo grandioso. Um gesto de maturidade, de reconhecimento e de amor ao jogo. E no fim das contas, é isso que importa. Que o futebol continue sendo esse palco de emoções, surpresas e histórias que nos fazem vibrar. E se no meio disso tudo, Vasco e Flamengo voltarem a se enfrentar no mais alto nível, aí, meu amigo, quem ganha é todo mundo. Inclusive o Galinho, que só quer ver a bola rolar com qualidade, emoção e respeito. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.